que está conosco aqui, sejam todos muito bem-vindos. Gênesis capítulo 9, versículo 6, irmãos. Aquele que encontrou, diga amém. Está escrito, ó: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Amém? Vamos ler mais uma vez, irmãos? Olha, Gênesis 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Amém? Convido a igreja para tomar assento, meus amados irmãos. Glória a Deus. Esse capítulo 9 aqui de Gênesis, irmãos, ele é o capítulo onde Deus ele faz aliança com os moradores. Paz do Senhor, tudo bem com a senhora? Está tudo bem? Amém, Deus abençoe. Amém, que benção, Deus abençoe, bem-vindo. Amém. Irmão, esse capítulo 9 aqui, irmãos, do livro de Gênesis, é o capítulo que Deus fez aliança com Noé. Noé representando a humanidade, né? Noé saiu da arca e Deus falou com Noé e Deus deu uma certeza para Noé que a terra nunca mais seria atingida por um dilúvio. Então Deus disse, olha Noé, nunca mais existirá o fim do homem pelo dilúvio. E para Deus dar uma prova para Noé, Deus disse assim, ó: todas as vezes que eu trazer chuva sobre a terra, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. E quando eu ver o meu arco, eu vou me lembrar da minha aliança com a terra. Então é aqui que surgiu o arco-íris que a gente conhece hoje, irmãos, né? Então todas as vezes que a gente vê um arco-íris, aquilo ali é um sinal de Deus com a terra, onde Deus ele confirma nas suas palavras e no seu sinal que o fim da humanidade jamais acontecerá através de um dilúvio, que Deus não vai trazer águas para formar um dilúvio como aconteceu nos dias de Noé. Mas o que me chama a atenção é o versículo 6 que nós lemos, né? Só estava Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Total 8 pessoas. E Deus deu uma lei, irmãos. Se alguém matasse alguém, essa pessoa também seria morta. Então, Gênesis 9, 6. Qualquer pessoa que cometesse o crime, o homicídio, essa pessoa, ela seria morta também. Como ele derramou o sangue de alguém, o seu sangue também seria derramado. Então, o próprio Deus é que determinou isso. Mas calma lá que nós vamos se aprofundar um pouquinho aqui, os irmãos vão entender. Então, mas era assim que funcionava. Matou, morre, né? Então, resolveu o problema da violência? Não. Mas diminuiu bastante. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem uma penalidade, digamos assim, pesada para cumprir diante de um crime, a pessoa pensa 2 vezes, né? A impunidade, irmão, ela tira o medo, tira a vergonha, né? A pessoa sabe que ela vai cometer aquele ato, não vai ter punição, não vai ter consequência. Então é muito mais fácil a pessoa cometer um crime, uma violência, quando ele sabe que aquilo ali não vai trazer consequência nenhuma para ele. Mas quando havia uma consequência, tipo a morte de um homicida, o cara pensava 2 vezes, 3 vezes, antes de cometer um ato de violência contra alguém. Por quê? Porque ele sabia que ele ia receber, na mesma proporção que ele agiu com violência, seria agido contra ele. Então a pessoa pensava bem nisso, né? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nós temos ali no capítulo 20 de Êxodo os 10 mandamentos. E entre os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, havia um que está no capítulo 20, versículo 13, que diz assim, ó:
não matarás. Então, nós temos aqui, entre os 10 mandamentos deixados por Deus, um deles era não matarás. E a gente vai observar que quem matasse essa pessoa, ela não tinha perdão. Talvez quando a gente fala, irmão, de sacrifício no Antigo Testamento, muita gente acha que uma pessoa que matava alguém, ele trazia um touro, um bode, uma vaca, uma cabrita e oferecia. Não, homicídio não tinha perdão e não tinha sacrifício. Qualquer pessoa que cometesse um crime de homicídio, não haveria nenhum sacrifício que fizesse a expiação daquele pecado, né? Uma pessoa que cometesse blasfêmia, não havia nenhum sacrifício que cobrisse aquele pecado. Mas, pastor, então, quais os pecados que os sacrifícios cobriam? Somente os pecados não intencionais. Então, tem muita gente que acha que a pessoa pintava o 7, 8, aí depois trazia um animalzinho, e tudo aquilo que ele cometeu de pecado era perdoado pelo derramamento de sangue do animal. Não era assim. O único sacrifício que Deus aceitava pelo pecado no Antigo Testamento eram os pecados não intencionais. Tipo, quando uma pessoa tocava em alguma imundícia, quando uma pessoa tocava em alguma coisa imunda, esses pecados eram aceitos do sacrifício, né, pela culpa. Agora, no Antigo Testamento, uma pessoa que cometesse adultério não tinha perdão. Literalmente, irmãos, uma pessoa que adulterasse, ele não poderia oferecer nenhum sacrifício pelo pecado de adultério. Por quê? Porque não havia expiação para o pecado de adultério. Quem adulterasse, biblicamente na antiga aliança, essa pessoa era punida com a morte. Então não tinha sacrifício. Blasfêmia. Quem cometesse blasfêmia não tinha nenhum sacrifício que pudesse expiar o pecado de blasfêmia. Homicídio, não havia nenhum sacrifício que expiasse o pecado de um homicida. Homicida não tinha perdão, adúltero não tinha perdão, blasfemo não tinha perdão. O perdão existia para quem roubou alguma coisa pequena desse tipo, havia perdão, mas grandes pecados, conforme esses que eu falei, a pena era morte para as pessoas. Então veja como era difícil naquela época, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, irmãos, em Números capítulo 35, versículo 31, Números 35, versículo 31. Capítulo 35 de Números, versículo 31, que diz assim, ó, está escrito, ó, e não tomareis expiação, ou seja, não vai tomar sacrifício, pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Então Deus disse aos sacerdotes, ó, vocês não aceitem sacrifício da mão de homicida. Quem matou, morre. Era assim que funcionava. Adúltero, não era aceito o sacrifício. Adulterou, morre. Blasfêmias, não era aceito o sacrifício. Os pecados que Deus aceitava sacrifícios eram os pecados menores, se é que podemos assim chamar no Antigo Testamento. É igual você que foi católico e você que confessou com o padre. Um exemplo, para os irmãos entenderem. Eu fui católico durante alguns anos da minha vida. Então, quando eu ia me confessar com o padre, eu contava os pecados mais leves. Tipo, respondi para a mãe, falei que ia fazer isso, não fiz. Mas os pecados pesados que eu praticava, eu nunca tive coragem de contar para o padre. Então, quando eu ia ao padre me confessar, eu fazia uma seleção dos pecados. Eu queria me sentir leve, eu queria me sentir perdoado, mas ao mesmo tempo eu fazia uma seleção de pecados. Esse aqui eu conto, esse aqui eu conto, esse aqui não conto, é muito cabeludo, isso aqui é muito feio falar. Então eu confessava em partes, né? E aqueles pecados mesmo mais pesados, eu não confessava.
E a gente vê aqui no Antigo Testamento, irmãos, que pecados mais pesados, como adultério, como homicídio, como blasfêmia, esses pecados não tinha perdão, a pessoa não tinha o que oferecer a Deus pelo pecado cometido. Então, era óbvio que vinha o quê? Vinha a morte. A pessoa era condenada à morte. Não sei se os irmãos lembram. Quem lembra da história da vinha do Nabote? O Nabote, ele morreu apedrejado. E qual foi a acusação do Nabote? Blasfêmia. Nabote morreu apedrejado pela acusação de blasfêmia. Ele não blasfemou. Mas as pessoas inventaram uma calúnia, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus, e aí a punição era o apedrejamento. Então, era assim que funcionava. Agora, o que acontecia quando uma pessoa matava alguém acidentalmente? Estava eu com alguém lá trabalhando no mato, nós dois, a gente era amigo, estava trabalhando junto. Eu fui cortar uma árvore com o machado escapou, pegou na cabeça dele e ele morreu. Só estava eu e ele. Como é que eu vou provar que foi acidente? Difícil. Será que as pessoas vão acreditar em mim? Provavelmente a família não acredita. E no Antigo Testamento, irmãos, havia o título de vingador de sangue. Então, quando alguém da família era morto, um familiar daquele, ele assumia o papel de vingar o sangue do falecido. E aí ele ia aonde estivesse o homicida, e ele ia para matar. E isso era amparado pela lei. Então, como as pessoas são difíceis de perdoar, e como existem, às vezes, situações que é difícil você provar a tua inocência, né? É como diz aquele provérbio, até provar, irmão, que focinho de porco não é tomada, dá um pepino lascado. Então, haviam muitos crimes, muitas mortes, que era difícil de provar que foi acidente. Então, mesmo que a pessoa não teve culpa, as pessoas acabavam culpando o homicida, e o vingador de sangue vinha e matava, e a pessoa morria inocente. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Deus mandou criar 6 cidades, chamadas cidades de refúgio. Então, isso está em Josué capítulo 20. Deus mandou criar uma cidade por nome de Quedes, Siquém, Hebron, Ramote, Golã, e tem mais uma agora que me fugiu da mente. São 6 cidades, e essas 6 cidades, irmãos, elas eram as cidades de refúgio. Então, quando alguém, sem intenção, matava alguém, essa pessoa, para não morrer na mão do vingador de sangue, ele tinha que ir a uma dessas cidades de refúgio. Chegando na cidade, ele era recebido na porta, e ele contava o que aconteceu. Então, após ouvir a sua história, o sacerdote, acreditando na história dele, abria a porta da cidade e ele entrava. E a partir do momento que o testemunho dele foi aceito pelo sacerdote, ele entrou na cidade de refúgio, o vingador de sangue não poderia mais matar ele. Se o vingador de sangue chegasse na porta daquela cidade, ele era repelido. Ele não podia entrar, não podia matar. Por quê? Porque agora ele estava na cidade de refúgio e estava sob proteção. Então, porque ele foi uma morte não intencional. Quem compreende, diga amém, Jesus. Mas, se a morte fosse intencional, o sacerdote nem deixava ele entrar. O sacerdote só deixava entrar quem realmente matou sem intenção. Aí o que acontecia? A pessoa entrava na cidade e agora ele passava a morar naquela cidade. Só que se ele saísse da cidade, o vingador de sangue pegava ele. Então ele tinha que morar na cidade por sabe lá quanto tempo fosse preciso. Porque a única forma dele ir embora daquela cidade e não morrer era quando o sacerdote morria. Quando o sacerdote da cidade morria, aí os moradores que estavam ali refugiados, eles eram considerados inocentes e eles podiam sair da cidade e o vingador de sangue não podia mais matá-los. Então funcionava assim, entrava e tinha que ficar na cidade até a morte do sacerdote. Quando o sacerdote morresse, aí sim eles podiam ir embora e viver
junto da família, na cidade de origem deles, e o vingador de sangue já não podia mais matá-lo. Por quê? Porque a morte do sacerdote trazia o perdão completo para os moradores daquela cidade. Essa morte do sacerdote, irmãos, nos lembra muito bem o quê? A morte de Jesus. Então, a morte de Jesus nos trouxe perdão. A morte de Jesus Cristo nos trouxe a remissão para os nossos pecados, irmãos. Então, se Cristo não morresse, nós estaríamos ainda nos nossos pecados. Mas como Jesus morreu, e olha, irmãos, o diabo tentou impedir Jesus de chegar na cruz. Lembra que ele ofereceu os reinos para Jesus? Lá na tentação do deserto, o diabo disse: olha, veja todos os reinos do mundo, tudo te darei se prostrado me adorares. Tu não precisa ir para a cruz, tu não precisa morrer, tu não precisa derramar o teu sangue, me adore e tudo darei a ti. Mas Jesus não aceitou a proposta de Satanás. Sabe o que Jesus disse? Vai-te, Satanás, está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus não aceitou a proposta de Satanás, né? Então a morte de Jesus nos trouxe libertação, a morte de Jesus nos trouxe salvação, perdão. Então tudo isso que eu falei de morte, irmão, é no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem perdão para quem mata? Tem? Tem. Ah, pastor, então agora se me provocar eu mato. Também não é assim, irmão. Uma pessoa que não tem respeito à vida, a maioria deles não consegue se arrepender depois. Porque o perdão hoje, irmão, é mediante o arrependimento, né? Quem chegou a ouvir ou ver alguma coisinha sobre aquele homem Pedrinho Matador? O cara matou mais de 100 pessoas. O primeiro que ele matou foi o primo, né? Deu uma facada no primo, o primo não morreu, ele jogou o primo no moedor de cana, ficou preso pelo braço, ele acabou o serviço ali. Só para os irmãos terem uma ideia, ele matou o pai na cadeia, arrancou o coração e não comeu, mas cortou o coração do pai no dente. Então, um cara que matou mais de 100 pessoas. Tu acha que uma pessoa que tira a vida de 100 pessoas, tu acha que uma pessoa dessa consegue se arrepender? Difícil. Quem não tem respeito à vida, dificilmente se arrepende. Se hoje homicídio tem perdão, tem, mas a pessoa tem que se arrepender, né? Tem pessoas que faz horrores, depois vem para a igreja, ainda dá testemunho como se aquilo fosse um grande troféu, porque matou, porque fez isso, fez aquilo. Meu irmão, eu acho que tem coisa na vida da gente que a gente não deve nem falar mais, depois que Deus perdoa a gente. Porque eu fico imaginando, irmão, uma pessoa da família, escutando um pastor, contando a vida de crime, de homicídios que ele teve, a forma cruel como matou as pessoas, e alguém da família escutando ele testemunhar. É muito difícil. Então tem coisas que a gente cometeu na vida da gente, que a gente se arrepende, que é bom nem lembrar mais, irmãos. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus, né? Ah, pastor, mas eu gosto de testemunhar. Então assim, faz a obra de Deus e dá testemunho do que Deus está fazendo através de ti. Porque testemunhar do que o diabo fazia é fácil. Você pode ver, irmão, são poucos os testemunhos do que Deus faz. É só do que o diabo fazia com ele. Mas nós queremos glorificar Deus contando o que é que Deus está fazendo através de nós, irmãos. Aleluia. Amém? Quem consegue entender, diga glória a Deus. Então, hoje, se uma pessoa matar alguém, existem pessoas que no calor da emoção mata. Quando aquele calor da emoção passa, a pessoa se arrepende. Tem perdão? Tem. A pessoa que adultera, é bom que ninguém cometa esse pecado, mas numa fraqueza cometeu.
Tem perdão? Se arrependeu de verdade? Tem. Blasfemou, falou alguma coisa contra Deus, xingou, mas depois caiu a fichinha, chorou, se arrependeu? Tem perdão? Tem. Então o sangue de Jesus, ele tem mais poder do que o sangue do touro e do bode. Porque o sangue de touros e bodes não fazia expiação pelo adúltero, pelo homicida e nem pelo blasfemador. Mas o sangue de Jesus, se houver arrependimento, ele nos faz mais branco do que a pura lã, meus irmãos. Quem crê no poder do sangue de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Então, nós hoje vivemos a dispensação do Espírito, do Evangelho, da graça de Deus. Só que tem coisas, irmãos, que apertou mais. Ah, mas pastor, como assim? Tem coisa que apertou mais. No Evangelho, na graça que nós vivemos, se eu chamar alguém de louco, eu já posso ser condenado ao inferno. Então, esse negócio de chamar os outros de louco, ah, fulano é louco, fulano é perturbado, é louco. Cuidado, irmão. Jesus disse que quem chamar o irmão de louco é réu ao inferno, né? No Antigo Testamento, irmão, adultério era deitar com alguém. No Novo Testamento, no Evangelho da Graça, Mateus 5:28, se alguém olhar uma mulher e cobiçar, já no coração cometeu adultério. Quem percebe a diferença? No Antigo Testamento, adultério é deitar na cama com alguém que não é seu cônjuge. No Novo Testamento não precisa deitar, basta cobiçar. Cobiçou, adulterou. Então a coisa estreitou mais, né? E assim, meus irmãos, se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, eles vão pagar um preço muito alto na eternidade. Muito alto. A Bíblia diz que aquele que peca e não se arrepende, continua vivendo em pecado, é como se ele estivesse pisando sobre o sangue de Jesus. Então, imagine pisar sobre o sangue de Jesus, é um pecado terrível, né? Mas assim, irmãos, existe oportunidade de salvação a todos. Eu quero finalizar dizendo assim, ó, não existe um pecador que esteja tão longe que Deus não possa alcançá-lo. Não existe. Todos os pecadores estão ao alcance de Deus, irmãos. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, né? Ah, pastor, mas a palavra choca, a palavra é contundente, a palavra fere. Mas é assim, ó, Deus faz a ferida e Deus cura a nossa ferida, meus irmãos. Então, a palavra, ela é assim mesmo, irmão, né? Ela fere porque é espada, né? Lembra que a Bíblia, a palavra de Deus é comparada a uma espada? Mas a espada corta, né? E é uma espada de 2 gumes, 2 fios. Corta bem mesmo, né? Então, meus irmãos, ninguém está tão longe de Deus assim que Deus diga, ah, o Benjamin está muito longe de mim, eu não vou poder salvar, ou a fulana está muito longe, eu não vou alcançar ela para a salvação. Todo pecador está ao alcance de Deus para a salvação, mas é necessário que essa pessoa creia em Jesus e é necessário que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, né? Então, aquele pecado que a pessoa comete e depois ficar contando para todo mundo como sendo uma coisa vantajosa, né? Ah, eu era o bicho, eu fazia... Irmão, se você pecou e se arrependeu, esquece o pecado, né? Vai servir a Deus, vai contar as maravilhas de Deus, sabe? A Bíblia Sagrada mostra, irmão, que todos os pecadores que vieram a Jesus através dos testemunhos foram testemunhos para a glória de Deus. Não aquela coisa, né, às vezes repugnante, que uma vez eu estava na igreja, irmãos, aí veio uma irmã lá de São Paulo dar o testemunho que ela era artista pornô. Aí passou o culto inteiro falando de pornografia, que ela fazia filme adulto e não sei o quê. O que edifica isso, irmão?
Poxa, a pessoa vem de São Paulo aqui para Joinville, perde tempo, gasta, tem uma logística, tem despesa, aí a pessoa pega o microfone e fica contando dos filmes adultos que fez, e depois disse, quem é que assistiu aquele filme? Você viu aquela pessoa? Era eu. Não tem graça, meus irmãos. Quem consegue entender? É muita vontade de aparecer ainda na velha criatura. Eu estava ouvindo aquela Karina Bach, que ela se converteu, e ela falou assim, olha, eu me arrependo tanto de ter pousado nua para a revista. E a gente vê que é um arrependimento sincero. Quem vê a Karina Bach falar, vê que aquilo ali é um arrependimento sincero de alguém que fez, mas que se arrependeu e se pudesse voltar atrás, não fazia mais. Né? A Júlia Paz também fez filme adulto, teve namorada lésbica, se converteu. Eu vi ela dar uma entrevista, ela disse, olha, se eu pudesse, eu tirava todos os filmes que eu fiz, né, para que ninguém mais assistisse. Ela falou, eu tenho vergonha do meu passado. Então você vê que há um arrependimento, mas quando a pessoa começa a contar, assim com aquela alegria, com aquela emoção, aquele entusiasmo, é porque não está arrependido não, meus irmãos. Quando a gente se arrepende mesmo, a gente até evita tocar no assunto. Verdade ou não, meus irmãos? Quem é nova criatura não tem mais que estar lembrando do passado, né? Dá um testemunho assim, de repente, para alguém que está passando pelo vale que a gente passou, ok, mas agora, nós estávamos no culto aí, 30, 40 minutos, só falando do tempo do mundo, do tempo que fazia isso. Pensei, meu Deus, que coisa desnecessária, né? Não tem o porquê. Então, hoje nós vivemos uma época bem diferente, meus irmãos. Uma época em que as pessoas, elas podem obter o perdão. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, são todas as pessoas. Irmão, Deus ama Fernandinho Beiramar, Deus ama o Marcola, Deus ama os faccionados, Deus ama os traficantes, Deus ama as prostitutas, Deus ama os homicidas, Deus ama os drogados, os bêbados, os adúlteros, os feiticeiros. Deus ama a todos. O amor de Deus é incondicional. Deus não pergunta quem você é, nem o que você faz para amar. Ele nos ama a todos. Agora, a salvação está condicionada a crer e se arrepender. O amor de Deus é para todos, mas a salvação é para quem crê e se arrepende. Então, se você é uma pessoa que tem um passado, que todos temos, né? Feliz aquele que não tem um passado triste, né? Mas assim, irmão, quanto mais o homem vive, mais passado ele tem. Eu, por exemplo, na idade que eu estou, irmão, eu tenho mais passado do que futuro. Eu estou no fim da linha. Então, uma pessoa que chega na minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos do que eu, nós temos mais passado do que futuro. Não é verdade, meus irmãos? Agora, há coisas no passado da gente que a gente se orgulha, que a gente se alegra. Mas há coisas no passado da gente que a gente tem vergonha, arrependimento. E a gente diz assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito isso, não teria... Quanta coisa que a gente faria diferente. Quem aqui faria alguma coisa diferente na sua vida? Levante a mão. Sabe o que isso significa? Arrependimento, né? Agora, não, se eu voltasse eu faria tudo de novo. É porque não se arrependeu, né? Eu estava vendo uma senhora que matou o marido, e aí o repórter falou para ela assim, por que a senhora deu 60 facadas nele? Sabe o que ela respondeu? Porque eu cansei. Se ela não tivesse cansado, ela tinha dado 70, 80, 100. Então imagine a raiva. Tem diferença, irmão, uma pessoa matar alguém numa facada que deu para se defender e uma pessoa que dá 60 facadas?
Quem dá uma facada, às vezes não queria nem matar, estava querendo se defender, às vezes a facada pegou num lugar fatal e morreu. Agora, quem dá 60 facadas, está dizendo, eu quero matar mesmo, eu quero destruir. Tem muita diferença. Uma pessoa que vai para o tribunal para ser julgada, lá vai ter o promotor que faz a acusação e vai dizer, meritíssima, ela deu 60 facadas, tantas ali, tantas aqui, geralmente tem foto da autópsia, mostra e tal. Agora vai uma pessoa, meritíssimo, ela foi atacada e quando ela foi se defender, ela levou a faca e pegou na artéria, morreu, só uma facada. Matou, mas vai pegar uma cadeia, uma pena bem mais leve. Então, meus irmãos, assim é o pecado. Existem pecados que a pessoa comete de forma inesperada, né? Entendeu? Agora, por exemplo, adultério. Não tem adultério inesperado. Pastor, puxa, eu não esperava. Como não esperava? Ninguém sai por aí escolhendo alguém. Quando a pessoa cai no pecado de adultério, é porque é uma coisa pensada, premeditada, projetada, combinada. Então, é um pecado que não é inesperado, é um pecado que foi planejado, quem me entende? Agora, um homicídio. Você estava no trânsito, o cara bateu, você foi conversar, o cara ficou nervoso, veio para cima de ti, você reagiu, deu um soco, o soco pegou, de repente, num lugar fatal, a pessoa morreu. Você não saiu de casa para matar ninguém. Aconteceu, é uma coisa totalmente diferente. Agora, uma coisa a gente tem que cuidar, irmão, para o nosso coração não se endurecer pelo pecado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O coração, irmão, quando ele endurece, não tem mais jeito. Lembra do faraó? Deus foi permitindo que não é que Deus endureceu o coração dele. As ações de faraó fizeram com que o coração dele se endurecesse até a sua própria destruição. Então, cuida do teu coração, procura manter o teu coração tranquilo, leve, livre de maldade. Quando você vê que alguma coisinha está começando a nascer no coração, se é uma erva daninha, arranca logo, não deixa nascer, porque o nosso coração é muito importante se a gente desejar